Olá, seguidores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou colocar aqui uma aula pose sobre as litíases, nomeando as litíases, ok? Na ultrassonografia, a gente não coloca a característica mineral, os componentes minerais da litíase. A nomeação das litíases na ultrassonografia está intimamente ligada à topografia que essas litíases foram encontradas, tá bem? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje, das mais comuns para menos incomum. E a menos incomum eu nunca peguei, espero não pegar. As urolitíases são aquelas litíases que a gente localiza em alguma porção do trato urinário. Então percebam como essa nomenclatura ela é vaga. Urolitíase significa que você encontrou alguma litíase em alguma porção do trato urinário e pelo nome você não está especificando nada, tá bom? A gente tem as nefrolitíases, pielolitíases, ureterolitíases, urocistolitíases e uretrolitíases. As nefrolitíases com certeza são as mais incomuns. Eu localizei algumas poucas até hoje e geralmente o paciente veio assintomático. Ele veio para pesquisa de outra coisa e a gente acabou encontrando a nefrolitise. A nefrolitise ela é do parênquima renal, ela deve ser diferenciada de mineralização, tá bom? Pode ser um desafio até diferenciar isso e geralmente não causa dor. A pielolitíase é a pedrinha que a gente localizou na pelve renal. Essa, a história já muda um pouco, porque ela pode estar associada sim à dor. Geralmente a dor, nesse caso, está associada à pielonefrite, que é a inflamação dessa pelve renal, ou ao processo obstrutivo que essa pielolitíase causou. Para a gente saber se tem sinais de pielonefrite, a gente deve olhar as seguintes características. Primeiro, a pielectasia, que é a dilatação da pelve renal. A gente deve olhar se a parede dessa pelve renal está espessada. A gente deve avaliar com calma os tecidos adjacentes ao rim, geralmente eles se tornam hiperecóicos, e isso significa que está tendo uma esteatite retroperitoneal, e também pode ter algum grau de efusão perirenal, geralmente ela é laminar, mas a quantidade pode ser variável. Esses achados isolados ou em conjunto, eles podem caracterizar a pielonefrite, e isso sim causa dor. Então, enquanto a nefrolitíase não causava dor, na pielonefrite e na pielolitíase a gente já pode ter sinais de dor, tá bem? Se essa pedrinha renal entrar no ureter, a história muda de novo, porque no ureter, independente do tamanho da pedra, ela geralmente causa algum grau de processo obstrutivo desse ureter. E no ureter, então, a gente localiza e nomeia como ureterolitíase. A ureterolitíase ela também pode estar associada a processo inflamatório, então pode ter esteatite em volta do ureter onde a pedrinha foi localizada. E eu devo dizer para vocês que a ureterolitíase ela é mais desafiadora, porque é muito difícil a gente conseguir pegar o trajeto inteiro do ureter. A dica que eu dou é que vá até a pelve renal, geralmente tem algum grau de pielectasia em ureterolitíase, e a gente deve tentar seguir esse ureter até onde a pedrinha está. Uma característica interessante que eu vi numa palestra da professora Miriam Vac recentemente é que ela coloca a distância da localização da pedrinha com referência anatômica ou ao rim, da onde saiu essa pedrinha, ou a bexiga. E nesse caso eu faria a mensuração de acordo com o trígono, tá bom? Então a distância pode ser colocada no aula. Eu ainda não coloco, mas eu vou tentar colocar nos próximos. A gente também pode ter as urocistolitíases, que são de longe as mais comuns, são as pedrinhas na vesícula urinária. As urocistolitíases têm tamanhos variados, geralmente são as maiores que a gente pega do trato urinário, e elas geralmente estão associadas a sinais de hematura ou de cistite, mas também pode ser um achado incidental, às vezes o paciente veio sem sintoma nenhum e a gente localiza a urocistolitíase. Se houver cistite, a gente vai ver irregularidade da superfície interna da parede, a gente pode observar espessamento da parede da bexiga e a gente também pode observar graus variados de celularidade, que são os pontos ecóicos, flutuantes ou sedimentados. Se essa pedrinha entrar na uretra, aí a história muda de novo, igual acontece lá no ureter, porque algum grau de processo obstrutivo essa pedrinha vai causar. Em machos é muito mais comum e geralmente elas se ancoram ou na uretra prostática, como na imagem que eu vou colocar aqui para vocês, ou na curvatura isquiática, lá na região perineal, ou imediatamente caudal ou osso peniano. Nos cães machos são esses os principais locais de ancoragem. Nos gatos machos, o principal local que elas param é na extremidade distal da uretra. E nas cadelas, apesar de incomum, só porque eu ia fazer esse post, apareceu uma cadela obstruída com 2 uretrolitíases essa semana.
Então, de urolitíases, vocês viram que o termo é bem vago, nós temos esses 5. Nefrolitíase, pielolitíase, ureterolitíase, urocistolitíase e uretrolitíase. Saindo de trato urinário indo para vias biliares, nós temos as colelitíases. E as colelitíases a gente costuma falar geralmente de 2 nomes. O primeiro é colecistolitíase, que é as pedrinhas que a gente localiza na vesícula biliar. Então, quando a gente localiza a pedrinha na vesícula biliar, nós temos uma colecistolitíase. Geralmente, elas estão na região de colo da vesícula biliar, mas elas podem estar na região fúndica também, no fundo. Pode estar associado a sinais de colecistite, né? A gente pode ter pontos ecóicos flutuantes, sedimentados, a gente pode ter irregularidade da superfície interna da parede, e a gente também pode ter espessamento dessa parede. Esses sinais isolados ou em conjunto também caracterizam colecistite, ok? Se a gente localiza as pedrinhas nas vias biliares, aí a gente tem coledocolitíase. A coledocolitíase ela pode ser tanto intrahepática, quando a gente localiza as pedrinhas nas vias biliares dentro do parênquima hepático, quanto extrahepática, quando a gente localiza lá no ducto cístico ou no ducto biliar, ok? No ducto biliar, geralmente ela está associada à colestase. A colestase a gente consegue ver no ultrassom como uma ectasia dessa via biliar, uma colangiectasia. Então, na ultrassonografia, a gente não vê a colestase, a gente vê os sinais de colestase, que é a colangiectasia. Menos comum ainda, nós temos as pancreatolitíases, que são as litíases localizadas no pâncreas. Elas podem ser tanto no parênquima, que são as pancreatolitíases propriamente ditas, quanto no ducto pancreático. Quando elas estão no ducto pancreático, a gente chama de pancreatolitíases intraductais, tá bom? Então, elas não são tão comuns quanto as litíases que a gente já falou anteriormente, mas elas podem acometer nossos pacientes, a gente deve saber localizá-las e colocar um nome mais específico possível, tá bom? Essa pancreatolitíase intraductal que eu encontrei, incrivelmente, ela não causou dilatação do ducto pancreático. Eu achei que causaria. Não, o paciente também não tinha dor, era um gatinho, bem tranquilo. E agora, menos comum, que eu nunca peguei, espero não pegar, e tem esse trabalho de 2017 do Sanches et al., que ele fala pra gente sobre as broncolitíases. Eu convido vocês a ler esse trabalho, eu deixei o DOI dele no final do post para vocês copiarem, colarem e fazerem a pesquisa. Nesse paciente ele foi totalmente acometido, vocês percebam que praticamente todos os campos pulmonares têm brônquios acometidos por bronquiolitíases. Eu vi esse caso em um congresso que eu fui no Chile sobre felinos. Eles tinham pego um caso e acharam esse artigo de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado, seguidores. Se vocês gostaram, dê um curtir no final do post, tem um coraçãozinho lá, marca, dá um clique para mim saber que vocês gostaram e eu faço mais aulas posts para vocês. Até mais!